Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E no tema de hoje eu gostaria de falar de 3 pensadores que eu tenho o hábito de acompanhar nas redes sociais, porque apesar dos nossos livros, dos cursos, é importante dar atenção também ao que as pessoas mais esclarecidas ou que têm uma crítica interessante estão falando na rede, porque isso aprimora, até porque isso gera um diálogo entre a literatura, entre os cursos e entre essa linguagem mais coloquial. É prático aprender através das redes sociais, através de escritores e intelectuais, porque muito do que eles falam nessas redes são elementos da própria construção intelectual dessas pessoas. Então, não desprezemos essa abordagem trazida pelo YouTube, principalmente, mas é importante saber ir às fontes mais assertivas para que a gente saia da onda da fake news e do pensamento binário, como eu tenho falado sempre. Mas antes de entrarmos especificamente no tema, eu gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. Sobretudo se você compreende a importância do magistério, a importância do professor em uma sociedade. Uma sociedade, ela precisa democratizar direitos, lutar pela igualdade, porque quando a liberdade supera demasiadamente a igualdade, isso gera distorções, porque não há liberdade onde há fome. Não há liberdade onde há miséria. A liberdade precisa ser sustentada por uma infraestrutura social que seja mínima. Então, é importante que o professor tenha voz, porque a voz do professor, a inclusão do professor como pessoa a dizer coisas importantes, interessantes, a valorização do magistério gera também, como efeito cascata, uma valorização gradativa e possível dessa grande multidão que passa pela escola pública. Então, professores, venham para o debate público, vamos vocalizar, vamos inundar a sociedade com as nossas narrativas. É importante que não apenas o professor das universidades, os grandes intelectuais e os escritores, que são importantes, falem, mas que o professor não seja visto apenas como o chato da greve. Esse professor da educação regular, que vai da creche até o ensino médio, sobretudo da rede pública. E esse canal também tem o objetivo de combater o pensamento binário nas redes sociais. Então, até para combater o pensamento binário, é importante saber buscar os elementos mais elucidativos, mais interessantes na própria rede social, porque senão a gente fica nesse chove não molha do nós e eles, esse pensamento binário que pensa que a realidade são dois lados. Não, a realidade não é apenas dois lados. Há muitas alternativas entre um lado e outro, se é que existe um lado e outro na realidade. Então, esse canal também tem esse objetivo de combater o pensamento binário. Também tem o meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson, e o meu blog através do endereço rosamasson.blogspot.com. Faz algum tempo, e até por uma questão de tempo mesmo, que eu não coloco coisas novas no blog, mas lá tem um material que eu deixei lá. Então, quando você tiver um tempo, vai lá e dá uma lida, ok? Então vamos ao tema de hoje. Marco Antônio Villa, Reinaldo Azevedo e Paulo Giraldelli. 3 personalidades que eu gosto de acompanhar através das redes sociais, com uma preferência por um e menos por outro.
Mas é importante às vezes, eu não sou de ficar ouvindo muita gente não, porque sinceramente, com todo respeito a todos, o espaço da liberdade é um espaço bastante importante, mas tem gente que eu não gosto. E tem gente que não acrescenta. Não acrescenta, então eu não tenho o hábito de ouvir. Mas esses três pensadores, Marco Antônio Villa, Reinaldo Azevedo e Paulo Giraldelli, são pessoas que eu gosto de ouvir. E é importante que entre eles, de um eu sinceramente não gosto. Mas não gosto no sentido, não é não gostar no sentido de não gostar da pessoa. Eu não me identifico em nada, em quase nada com as coisas, com o fundamento do seu pensamento. Eu acho excessivamente estatal e estatizante. Eu acho que para a gente construir uma crítica à sociedade moderna, a gente não pode excluir o papel ético do mercado. E eu acho que o Marco Antônio Villa e até o Reinaldo Azevedo, vou chegar lá, falha nesse sentido de fazer uma crítica mais contundente ao mercado, coisa que já faz Paulo Giraldelli. Então, de Marco Antônio Villa eu gosto menos, porque eu acho que ele elucida demais o papel do Estado, o papel do gestor e menos o papel do mercado. Reinaldo Azevedo se apresenta como liberal e acho que omite coisas importantes, questões éticas importantes que não são tratadas pelo mercado. Porém, Paulo Giraldelli já penso que traz uma crítica, na minha modestíssima, mais completa, porque ele faz uma crítica ao papel do Estado, mas também faz uma crítica ética ao mercado. E eu acho que isso está faltando. Todos os três são muito bons pensadores. O Villa é muito repetitivo, mas mesmo na repetição dele ele fala coisas interessantes, mas poderia ser menos repetitivo. O Reinaldo Azevedo já é menos repetitivo, apesar de eu gostar, e além de eu gostar muito dele. E o Paulo Giraldelli, eu acho que ele faz uma crítica mais completa, como eu já disse. E que crítica é essa? O Vilas, ele fala uma coisa que eu sinceramente não gosto e não concordo. Porque quando as pessoas fazem crítica ao mercado, ele diz assim: mas quem é o mercado? É branco? É preto? É gordo? É magro? Eu vejo um pouco de cinismo nisso aí, porque o mercado... E quando a gente critica o mercado, a gente critica agentes que se apropriam de benefícios exacerbados dentro das nossas relações mercadológicas. Ou seja, essas pessoas que nós falamos, investidores, certas instituições, inclusive bancárias, elas têm CGC, elas têm CPF e elas têm CGC. Então o lucro dessas pessoas é o que ele pergunta. Se é gordo? Se é gordo? Bom, os lucros às vezes são muito gordos, são exorbitantes, extrapolam qualquer racionalidade de organização de uma sociedade. Então, esse mercado, com os seus interesses no teto de gasto, no pagamento de juros da dívida, essas pessoas que lucram e lucram demais, elas têm CGC, elas têm CPF e esses lucros vão para o CPF dessas pessoas. E como o Vilas fala, quem são essas pessoas? Agora, por exemplo, segundo informações divulgadas em vários veículos de comunicação, o Brasil, durante a pandemia, com toda essa mortandade aí, é um dos países, se não foi o país, que mais fez milionários diante de toda essa contradição. Em plena pandemia, está acontecendo esse fenômeno no Brasil, dos ricos ficarem mais ricos e os pobres mais pobres. E como o Vilas diz,
É gordo? É magro? Esses lucros vão para CPFs específicos. Vão para CG6 e CPFs específicos. O Reinaldo Azevedo, assim como o Vilas, também eles omitem certas coisas que eu acho que principalmente uma pessoa com a envergadura do Reinaldo Azevedo não deveria omitir. Por exemplo, a remessa de lucros que o Banco Central envia para os bancos através das operações compromissadas. Ou seja, as operações compromissadas levam instituições bancárias a não emprestarem dinheiro à sociedade, e o dinheiro da sociedade, segundo a doutora Maria Lúcia Fatorelli, é o que irriga uma sociedade. O dinheiro precisa circular como sangue em uma sociedade. E as operações compromissadas são o seguinte: o dinheiro que os bancos não emprestam, eles depositam no Banco Central, que remunera essas instituições, e como elas estão recebendo do próprio Estado, através da sua principal instituição financeira, elas não emprestam dinheiro à sociedade, e por causa disso também, segundo a Auditoria Cidadã da Dívida Pública, houve uma quebradeira total não, né? Uma quebradeira muito grande, principalmente a partir de 2014, 2015, de muitas empresas, porque as famílias não recebiam crédito por intermédio dos bancos, que simplesmente recebiam esses benefícios por parte do Banco Central. E a Lei 3877, que passou na Câmara, que passou no Senado e vai para a Câmara, diz que o Banco Central poderá remunerar essas instituições agora sem prestar nenhuma satisfação, vão poder remunerar quanto eles quiserem e sem dizer, sem informar o impacto orçamentário, segundo as informações da Auditoria Cidadã da Dívida Pública. E por que o Reinaldo não fala dessas coisas? Eu acho estranho ele não falar dessas coisas. Eu estou apresentando o meu espanto, porque se isso acontece, isso é imoral. Eu queria que ele um dia aparecesse, e aí eu estou cobrando dele, porque eu acho ele brilhante, um jornalista brilhante, e eu cobro ele mais do que o Vilas, porque eu acho ele mais brilhante que o Vilas, no sentido da comunicação. Talvez como intelectual haja um empate, mas no sentido da comunicação, do esclarecimento, da fundamentação das informações, eu acho que não há ninguém na imprensa que eu conheço hoje como Reinaldo Azevedo. Mas acho que o seu liberalismo exacerbado não ataca certas distorções do mercado como essas. Porém, o Paulo Giraldelli, eu já acho que ele faz uma crítica mais completa, porque ele vai à questão como ela é. Ele vai às contradições do Estado, e ele vai também e faz críticas às contradições do mercado, influenciado também por muitos pensadores como Ladislau Dalbor, como a doutora Maria Lúcia Fatorelli. Ladislau Dalbor, inclusive, muito A Era do Capital Improdutivo. Esse livro, o Ladislau Dalbor, para quem não tem tanto tempo de ler às vezes, esse livro do doutor Ladislau Dalbor está no YouTube, ele explicando passo a passo desse livro, A Era do Capital Improdutivo, como as ações hoje são os principais motivos de lucros das grandes instituições empresariais, sem que haja uma produção de materiais, de produtos de fato. Então acho que o Paulo Giraldelli faz uma crítica que vai ao problema. Inclusive, a doutora Maria Lúcia Fatorelli repetiu esses dias uma coisa que Brizola já falava. Brizola dizia que o principal problema do Brasil é a dívida pública, sobretudo, que a doutora Maria Lúcia Fatorelli chama de sistema da dívida. O Brasil, segundo a Auditoria Cidadã da Dívida Pública, e eu recomendo que todos vão lá a essa instituição pesquisar, o Brasil paga mais de 50% do seu orçamento
no pagamento de juros, que na realidade não é amortização como às vezes falam. Por quê? Porque o Estado às vezes quando paga, ele paga com títulos da dívida. Se o Estado paga com títulos da dívida pública, ele gera mais juros para que ele, Estado, pague a certas instituições. Então, são contradições que eu acho que o Paulo Giraldelli, dentre muitos intelectuais que eu admiro, acho que ele vai ao problema. Porque eu não sou adepto desse pensamento que entende que a crítica tem que ser feita ao mercado. E uma vez que a crítica é feita ao mercado, ou seja, eu não sou adepto desse pensamento que entende que a crítica tem que ser feita ao Estado, aos políticos. E a crítica não deve ser feita, a crítica ética não deve ser feita ao mercado, porque o mercado é o lugar da liberdade. Então, se o Estado é o lugar se o mercado é o local da liberdade, é o lugar da liberdade, por que eu vou criticar os ímpetos e os abusos do mercado, mesmo esse mercado sendo às vezes o corruptor do corrupto que está no Estado? Então eu acho que a crítica de Paulo Giraldelli ela é mais completa porque ela vai ao problema de maneira mais aprofundada, no sentido de fazer sim a crítica ao mercado e aos pressupostos abusivos da liberdade que há no mercado, como faz. E essa crítica também ela é feita pelo doutor Gessé Souza, né, que foi pesquisador e presidente do IPEA. Ele faz também essa crítica. Nós agimos como se o mercado fosse o local da liberdade e o Estado o lugar da corrupção. É uma crítica que vem sendo feita de forma atabalhoada desde a década de 60. Segundo Gessé Souza, esse pensamento passa pela PUC e depois vai ser encarnado pela UDN. E esse pensamento moralista, udenista, de demonização da política, demonização do Estado, demonização dos políticos, está nos consumindo até o dia de hoje. Pode ver que quais são os políticos que decolam na vida pública? Collor, né? Jânio, Lacerda, Collor, Lula, Bolsonaro são pessoas que eram pessoas que criticavam a corrupção. Então é como se o problema do Brasil fosse a corrupção. A corrupção ela é demandada de uma forma um tanto quanto exagerada, porque ela é tratada muito mais como centralidade política e muito menos como caso de polícia. Então a gente politiza demais o problema da corrupção, que deveria ser tratado muito mais como um problema de polícia e menos de política. Realizou a corrupção? Pune, prende, que a polícia haja. E não que a gente construa toda uma identidade política em torno da corrupção. Aí nós deixamos as outras coisas para lá. A educação, o saneamento básico, a cultura. Todas essas coisas vão ficando para trás porque a gente só quer combater corrupção. E aonde estaria a corrupção? Na política. Os homens públicos são os corruptos. A política é o demônio. E a gente acaba não fazendo a crítica também ao mercado, onde estão muitas contradições. Por quê? Principalmente com a mundialização do capital, o mercado influencia demais nos estados. Porque os estados são nacionais, mas o capital é internacional. Por isso que Biden tem colocado a necessidade de haver uma tributação internacional para as remessas de lucros mundiais do capital. Isso é uma proposta interessante. Porque a gente tem que parar de agir como se o mercado fosse o lugar da liberdade. E onde está o mau caratismo, a corrupção? Está no Estado, está na política, está nos políticos. E eu acho que dentre esses três que eu falei, eu citei outras pessoas aqui também, acho que Paulo Giraldelli está mais acentuado com aquilo que eu entendo ser importante, né? Então, é isso aí.
essa é a colocação que eu tenho para fazer hoje, né? É importante que a gente faça uma crítica desse neoliberalismo, né, que gera esse ambiente de mundialização da moeda, de mundialização do capital, onde os brasileiros parece que ainda não acordaram para a importância da gente questionar essa suposta diminuição exacerbada do papel do Estado. Porque o Estado é o legitimador. Por mais que a gente forme um sistema social e político de diminuição do Estado, o Estado é que vai estar presente legitimando as incursões do capital. Então, é complicado dizer é complicado essa questão de Estado menor e Estado pequeno. Não. Quem legitima a legalidade, inclusive das atuações do mercado, das atuações contraditórias do mercado, é o Estado. O Estado é o legitimador, até porque ele é uma das únicas instituições, se não for a única, que tem a capacidade de emitir moedas. Então, é importante, coloquei aqui as minhas observações a respeito desses três pensadores, e são pensadores que eu gosto e que eu pretendo voltar a falar deles a posteriori. Ok, galera? Vocês são do coração.